Fala com a gente, Gal, Sonati. E eu sou a Isa. E os 3 centavos é sobre o que hoje? O que tá acontecendo com a Maia Massafera? Gente, ela debutou um rosto novo por causa de um peeling e tá todo mundo na internet empolvorosa, assustada, apavorado. Do tipo, Mona, 2 semanas atrás ela tirou 3 metros de osso do ombro pra ficar com um ombrinho mais menininha, pequenininha, não sei o que, veio se explicar. Eu tirei 4 centímetros das costas. Vamos lá. Normalmente, uma mulher tem 39 centímetros de costa. E o homem, 43. Claro que tem homem que tem mais e outros menos. E claro também que tem mulher que tem mais e outras menos. Tipo, tem muita menina que faz natação ou surf. E aí as costas dela crescem um pouco mais. Mas em geral, é isso. Quando eu comecei a minha transição, me incomodava muito as minhas costas. Também porque eu era bem magrinha. Agora malhando bastante, que eu tô com bunda, tô com perna, as costas incomodavam menos. Só que eu fiz uma consulta com o médico. Que a gente saiba, eu sou a primeira mulher trans que faz essa operação no Brasil para estética. Porque esse meu médico e vários outros médicos fazem muito essa operação em quem sofre acidente de carro, de bicicleta, de moto, cai do cavalo, porque daí a pessoa quebra aqui, entendeu? Então é uma cirurgia simples, digamos assim. E aí eu fiz consulta, fiz muitos exames, conversei muito com o médico. Por mais que agora não era uma coisa que me dava muita disforia igual antes, eu resolvi fazer porque daí as minhas costas vão ficar no padrão, entre parênteses, tá, gente? De umas costas femininas. E aí, visivelmente, no meu ponto de vista, eu vou ficar mais feminina. Lembrando vocês que eu sou uma mulher trans, então eu não tô em momento algum tentando ser uma mulher cisgênero, mas porque eu nunca vou ser. Cada um tem sua história, cada um tem seu lugar e eu respeito demais as mulheres. Só que eu, por ser uma mulher trans, eu quero ser mais feminina. E eu acho que ao longo da história, desde a transição da Maia, ela já acumulou papo de mais de 20 cirurgias. Lembrando que ela debutou como, né, sua verdadeira eu em 2024, e isso tem só 2 anos. Então a gente tá falando de uma pessoa que já se submeteu a diversos procedimentos estéticos em menos de 2 anos. Mas é interessante porque, tipo assim, antes da Maia ser quem ela é de verdade, ela era uma pessoa que passava muito debaixo do radar das pessoas. Mas depois, gente, que a Maia nasceu pro grande público, ela já acumulou tanta polêmica que eu não sei nem de onde começar. Sinceramente, tem muitas coisas que a gente tem que falar nesse vídeo. A gente não vai falar só sobre a situação atual da Maia, a gente vai relembrar algumas polêmicas também pra gente comentar aqui com vocês e analisar um pouco, principalmente essa questão das cirurgias e entender, afinal de contas, ela tá certa em fazer isso? É perigoso? Não é? Ela tá errada? Vamos entender a situação toda e tentar chegar numa opinião. Você já comenta aqui embaixo o que você acha. Bom, gente, desde que Maia Massafera se apresentou ao mundo, como a gente disse, ela já passou por várias polêmicas e uma delas é pelo fato de, tipo assim, ela sempre adora mostrar a sua vida luxuosa, o Desde seu sempre, desde sempre. Antes da transição ou depois. Ela sempre foi uma pessoa que ostentou um padrão de vida luxuosíssimo. Ela tinha um canal no YouTube onde ela entrevistava estrelas, fazia suas coisas, e ela sempre foi conhecida por ser uma pessoa burguesa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, agora, principalmente vendo como sou eu verdadeira, uma mulher flamboyante, ela mostra, né, em todos os seus stories, bolsas luxuosíssimas, o seu closet gigantesco desse tamanho, com muitas coisas, e é, assim, incrível o nível de opulência da vida da Maia. Exatamente. Só que, assim, há não muito tempo atrás, a galera começou a tomar nota, outras influenciadoras, né, que também vivem com artigos de luxo, tá? Que talvez esses artigos de luxo que ela ostentava em seus vídeos, stories e coisas do tipo, fossem todos falsos. Gente, eu tô chocado com a Val Machiori detonando a Maia Massafera, falando que ela não tem todo esse dinheiro pra ter essas bolsas que ela tem. Bom, senta aí e bora fofocar com o Mate aqui na conta secundária. Esse papo de que a Maia Massafera deixa todas as suas bolsas jogadas no closet, provando que são bolsas falsas, mesmo ela falando que são verdadeiras, voltou a ser comentado novamente, porque da vez passada que esse assunto circulou nas redes sociais foi porque a Luciana Gimenez foi no closet dela e o pessoal ficou, gente, as bolsas dela que custam mais de milhões jogadas assim no armário, que estranho isso. Então a Val Machiori falou que sim, ela conhece a Maia Massafera e sabe que ela não tem grana o suficiente pra com que todas aquelas bolsas que estão no closet dela sejam bolsas verdadeiras e que quase todas são falsas. A gente sabe que ela não vai comprar uma bolsa de 500 mil reais, que é uma Hermès Croco, não sei o que. Eu conheço ela. Tipo, qual que é o nome daquela branca que foi a Hermès da Birkin? Não é. Assim, ela não é. Até dá pra ver que é falsa. Só que é óbvio que a Maia Massafera ela jamais vai admitir que suas bolsas são falsas, porque a falsificação de itens de luxo é um crime. Ou seja, se ela oficializasse, gente, sim, minhas bolsas são falsas, ela estaria também oficializando que ela está cometendo um crime. Existem provas que algumas bolsas da Maia Massafera não são nem um pouco parecidas com a verdadeira, como por exemplo
exemplo, nesse vídeo da Laura Dornelas, que trabalha com a revenda de bolsas de luxo, né? Ou seja, a famosa segunda mão, que é passar essa bolsa pra frente, com todo cuidado ali, do luxo, principalmente da marca Hermès, que precisa se construir um relacionamento pra ter ali uma bolsa da marca. É aquele ditado, né, gente? É muito mais bonito você ter coisas verdadeiras, que é até onde o seu bolso chega, do que querer mostrar que tem muito mais que o bolso com coisas falsificadas. Inclusive, galera do K-pop aí que lembra, no nosso primeiro canal, né, onde K-pop na Actisa TV, a gente já falou da queda de uma das maiores influenciadoras lá da Coreia do Sul, gente. É uma menina que participou de um reality show da Netflix de namoro, ela chamava Dia, e ela ficou muito conhecida por se tornar uma it girl no reality. Tipo assim, toda vez que a galera queria, tipo, levar ela pra date, não sei o que, ela tava sempre, tipo, um artigo de luxo muito foda, uma Chanelzinha aqui, uma Gucci ali e tal, e depois a galera descobriu que tudo aquilo era, tipo assim, falsificações, coisa que na Ásia, tipo assim, realmente você usar coisas falsificadas na TV, principalmente, é crime babado. A carreira da menina derreteu que nem líquido, que nem água, tipo assim. Realmente ela era uma das grandes it girls da Coreia e acabou. Tudo foi por água abaixo. Por água abaixo mesmo. Não é tipo assim, não é igual a gente falando, gente, essas coisas da Maia é falsa, mas foda-se, ninguém tá nem aí, a galera não vai cancelá-la de verdade. A carreira da Mona acabou. Tipo assim, pra você ver que isso é uma coisa em determinado lugar do mundo que pode, tipo assim, ser uma coisa fatal pra sua carreira, tipo, pra sua credibilidade, sabe? Então, tipo, já vê que é uma polêmica, gente, que se fosse em outro país, por exemplo, a Maia tava acabada aí. Tava acabada, não tinha mais não tinha nem como, né, tentar comprar bolsa de luxo que ia ter uma carreira. Mas as polêmicas continuam, né, gente? E a próxima polêmica que a gente teve foi a situação da magreza. Muitas pessoas a gente tá falando aí de magreza extrema. A gente já fez vários vídeos sobre magreza extrema no outro canal que a gente tem, né, o Nath e Isa, vai lá conferir. E é um tópico que tá sendo discutido na internet e muitas pessoas estavam falando sobre a Maia ao falar sobre magreza extrema, falando que ela estava muito magra. E ela veio responder também, né, falando sobre, inclusive, os estudos que ela fez na faculdade de moda lá na Itália, falando que estava certo, sim, ela está tão magra quanto ela está. Que gente rica, francesa. Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, assim, não tô nada magra pra eles, ou pra brasileiros também da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que a história é história. Eu fiz faculdade na melhor faculdade de moda do mundo, chama Instituto Marangoni, na Itália, em Milão. E lá a gente aprendeu o seguinte: no início, anos e anos atrás, quem se emperequetava eram os homens. Só que aí começaram as guerras. E eles começaram a ter que ir pra guerra em cavalos. Então eles não podiam mais se emperequetar. Então foi assim que começou a cultura das mulheres se emperequetar. Eles começaram a emperequetar as mulheres deles pra eles mostrarem o poder deles nas mulheres, porque eles tinham que ir pra guerra. Enfim, nessa mesma época, quem era plebeu era muito pobre. Eles não tinham colheita, eles passavam fome. E quem era rico, os reis, eram muito ricos. Então nos castelos eles tinham muita fartura. Aí o que aconteceu? Eles começaram a ficar muito gordos. Aí eles começaram a fazer... Eu aprendi tudo isso na Marangoni, tá? Na minha faculdade de moda. Eles começaram a fazer uma parede estreita que dava pra sala de jantar. Então eles só podiam ir pra sala de jantar quem não tivesse muito gordo. Porque quem tava um pouco gordo não passava pelo corredor que eles faziam. Porque eles tinham muita fartura. E em contratempo, os plebeus, tudo... Eles estavam passando dificuldade por causa de colheita, por causa de tudo. E aí eles começaram a não se alimentar muito bem. Foi dessa época que começou a achar que quem é mais simples gosta de mulher mais encorpada e quem é rico gosta de mulher mais magra. Até que hoje em dia, se você perguntar pra uma pessoa mais simples, ela gosta de uma pessoa mais encorpada, mais tudo. E a pessoa mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, a Elite, eles gostam de uma pessoa mais magra. Então não tem por que a gente atacar o outro. Ai, você tá magra demais. Não é, você aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da tua condição financeira. E quem é magra é vice-versa. Então tá tudo bem, gente. Bom, quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado e pode ser malhado, e quem quer ser magro e pode ser magro. Eu gosto de mulher magra, acabou. Como disse a Kate Moss, não tem sentimento melhor que olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô magra. Esse vídeo, gente, virou meme também entre as pessoas. A galera zoou bastante também. Começaram a falar, gente, algumas coisas que ela está falando aí são factualmente erradas. Não foi bem assim que aconteceu. Muitas pessoas também que estudaram moda e coisas do tipo chegaram a refutar algumas coisas que ela falou, mas enfim, foi uma polêmica que durou durante um tempo. Obviamente nada suficiente pra acabar com a carreira de ninguém, até porque nada foi feito aqui, né? As pessoas só acharam engraçado. Inclusive a gente fez um vídeo sobre essa época da queda da Maia Massafera no olhar público por causa dessa polêmica de gordofobia e a galera amou. Foi inclusive com esses vídeos lá que a gente falou, gente, será que a gente tem força pra abrir um canal só do Brasil? Exato. A gente falou sobre esse vídeo na hora. Coloca lá Nath e Isa, Maia Massafera, que vocês vão acessar esse vídeo. Se vocês quiserem entender com mais detalhes, porque lá, gente, a gente coloca todos os detalhes possíveis, então vai lá no vídeo. Talvez a polêmica mais recente dela, fora as que a gente vai comentar agora dos procedimentos estéticos, é ela falando que ela não entende
entende por que muitas pessoas não gostam de pessoas que torcem para a Argentina. Bom dia, gente. Bom dia. Ela e Carolina Dickmann entrando num bar. Alguém poderia me explicar por que o povo tava torcendo contra a Argentina? Eu acho isso tão ridículo. De verdade, ridículo mesmo. Qualquer pessoa que torce contra qualquer coisa, você pode ver que a vida é uma merda. Às vezes tem gente que brinca assim comigo e fala: ai, Maia, quem é amiga de todo mundo não é amiga de ninguém, porque você não fala mal de ninguém. Eu falo: gente, a gente vive num mundo tão escroto que agora eu tenho que falar mal das pessoas. É óbvio. Tem um monte de gente que eu não gosto. Mas sabe o que eu faço com gente que eu não gosto? Eu fico quieta e finge que não existe. E só elogio pessoas que eu gosto. Da minha boca só sai coisa boa. É por isso que a minha vida, graças a Deus, dá tudo certo. Gente, Como é que ainda não entenderam? Olha, Como é que ainda não entenderam? Maia, a gente fez um vídeo aqui, vocês gostaram bastante desse vídeo aqui também. Vai assistir esse vídeo que a gente fez no Notícia pra você entender por que a gente não gosta de brasileiros torcendo para a Argentina e por que isso é totalmente escroto. Mas a situação toda aqui, vocês viram o rosto da Maia Massafera nesse vídeo. Nossa, que ela tava falando sobre foi a Argentina. assustador. Foi tipo assim, eu lembro que eu tava vendo esse vídeo. Obviamente, né, gente, eu sou casada com um homem hétero que não sabe quem é Maia Massafera, né? A gente não tá na bolha dele, né? Sim. E aí eu tava vendo esse vídeo e o Afonso, que é isso? O que é isso? Essa pessoa. Que é isso? Gente, porque assim, o rosto está de uma forma totalmente queimada, desfigurada. A gente Tá fica grotesco. Assim, gente, o que E aconteceu? assim, longe de nós nos fazemos da, tipo assim, pomba lesa, desentendida, a esfinge louca, que não sabemos como é que funciona. Tipo assim, a gente já fez laser antes, eu sei como é que a cara fica. Tem uns lasers assim mais pesados que realmente deixam a pele bem mais sensível depois e tudo mais. O negócio é que toda vez que a Maia mostra um procedimento estético pra gente, principalmente nessa última leva, tipo, bero gore. Sabe o que é gore? Aquela coisa de slasher, sangue. Literalmente, a última que ela fez também foi mostrando a cirurgia que ela fez pra afinar o maxilar, a mandíbula, e ela mostrou o osso que foi tirado dela. Tipo, o osso que ela raspou, ela mostrou pra gente foto. Maia Massafera mostrou pela primeira vez o resultado de sua cirurgia mais recente no rosto. A influenciadora removeu parte dos ossos do maxilar para deixá-lo mais feminino e desde então vinha mantendo o rosto coberto. Não vai assustar, gente. Tá muito inchado, foi? Não. Fala sério. Não, eu cheguei e nem percebi que você tá Claro que tá. Olha aqui, tá desse tamanho. Vai dar pra ficar sem já, né? Dá. E você não consegue ver que aqui afinou muito, bastante na operação? Ela contou que ainda está um pouco inchada, já que a cirurgia foi feita há apenas um mês. A influenciadora também enfrentou uma infecção no pós-operatório, o que acabou atrasando ainda mais a cicatrização. No Instagram, Maia surpreendeu ao exibir o fragmento de osso retirado e revelou que pretende transformá-lo em um acessório. Meu Deus, parece um de frango. Aqui, tirou esse desse lado e esse do outro que quebrou. Meu Deus. Aí eu tô guardando aqui, eu quero fazer um pingente, o que você acha? Nossa. De um brinquinho. Meu Deus, bizarro. Você acha? Eu acho. Então, assim, é uma coisa que as pessoas ficam, Maia, calma, respira. Amiga, calma. Tipo, não, calma, vamos conversar um pouco, porque assim, a gente trouxe aqui pra vocês entenderem todas as cirurgias que foram feitas, não todas, né, porque tem cirurgias que a gente nem sabe, são cirurgias que a gente ficou sabendo que a Maia fez desde a sua transição de gênero em 2024. Ela já fez a frontoplastia, que é a redução do contorno da testa, ela fez rinoplastia, a cirurgia no nariz, ela fez aquela blefaroplastia junto com foxiais, que é pra fazer a remodulação do formato do olho, ela fez também contorno e feminização do queixo, que foi essa que a gente falou pra vocês, que ela até mostrou o osso. O que a gente até entende até aí, porque, tipo assim, toda pessoa que transicionou vai passar por isso. Sim. A Malévola fez recentemente, a Bela Longuinho também fez. Principalmente mulheres que transicionaram no olhar público, né? Exatamente. E aí vamos continuar. Ela também fez a remoção do pomo de Adão, que fica o gogó, né, que fica aqui no pescoço. Ela também fez cirurgias na voz, ela fez a glotoplastia, que é uma cirurgia de feminização vocal. Fez tórax e seios, né, implantes de silicone. Fez a abinoplastia reversa, que é pra retirar excesso de pele na parte superior do abdômen. Ela fez redução das costas, do ombro, recentemente, igual a gente falou pra vocês, que ela reduziu o tamanho das costas dela pra ficar um tamanho mais feminino, que inclusive é um procedimento que ela chamou de inédito, né? Ela foi a primeira pessoa, até onde a gente sabe, que fez a cirurgia no Brasil para fins estéticos. Com esse fim, né? Exatamente. E ela também fez remoção da costela, né, pra alterar a silhueta do corpo dela. Além de procedimentos estéticos, né, gente, como preenchedores faciais, botox, tratamentos pra melhorar a pele, igual esse agora que ela fez, né, o peeling facial. E ela também fez uma cirurgia extremamente polêmica, que é a cirurgia para alterar a cor dos seus olhos. Acho que a cirurgia mais absurda que as pessoas comentaram e falaram sobre, inclusive pessoas da área da saúde, médicos, né, oftalmologistas, chegaram a falar sobre os riscos dessa cirurgia a longo prazo. Não é nenhum risco agora ou durante a cirurgia, mas sim quando ela for mais velha. Cirurgia de mudança de cor de olho, doutor. Tem risco?
Tem. Você já fez? Não, nunca fiz. No Brasil é proibido. Aquela que ficou famosa 2 anos atrás, que a Maia Massafera fez, e Sim. que fica lá, aquela lá eu acho abominável. Eu achei horrível. O que faz aquilo? Aquela lá, a gente usa o laser parecido com o laser da cirurgia de corrigir o grau, só que joga tinta dentro da córnea. Entendeu? Então a nossa córnea é transparente. Vai lá e joga tinta dentro da córnea e faz uma pintura. Mas não fica cego? Não, só que você vai fechar o teu campo de visão pra uma pupilinha. Então, na hora de operar no futuro, o cirurgião vai ter uma tatuagem ali atrapalhando Que pra ele enxergar. absurdo. Então, como eu falei, todo mundo vai ter catarata, vai ter que operar catarata. Na hora de operar catarata, a gente dilata a pupila. Então vai estar tatuado na frente, vai ser ruim pra enxergar. E outra, que vai ficar uma tatuagem azul e um olho castanho atrás. Nossa, horrível. Então não fica legal, né? Então tem os riscos ali do procedimento, da tinta e tudo. E que vai ficar pro resto da vida aquela tatuagem dentro da córnea que é transparente. Assim, como a gente falou, ela fez muitas cirurgias e obviamente ela seria cobrada pela quantidade de cirurgias que ela fez e cirurgias que ela fez mostrando pras pessoas, né? Então ela chegou a fazer algumas entrevistas falando sobre essas cirurgias que ela fez, inclusive revelando quanto ela gastou com tudo isso. Eu ouvi dizer que você gastou tudo que você juntou na carreira em todos os procedimentos. É verdade? E o pior é que é verdade. Infelizmente ou felizmente, verdade. Quanto? Ou não pode falar? Não pode. Quanto? Eu gastei lá uns 3 a 5 milhões. Eu gastei tudo que eu tinha guardado da minha carreira inteira. Era uma coisa que você realmente queria fazer. Ah, muito. Você trabalhou pra fazer isso. Você viveu pra isso. Ô Danilo, brincadeiras à parte, eu não entendia antes, mas quando eu me entendi que eu sou uma mulher trans, parece que tudo na vida não faz mais sentido do que fazia antes. Então a minha maior preocupação era me transicionar, ter saúde. Então aí eu não medi esforços, tipo, eu fiz tudo como eu poderia fazer e aí eu gastei o que eu tinha. E nem pra gente dizer que foi uma transição mal sucedida, porque, tipo assim, gente, por que uma pessoa busca, geralmente, na transição, obviamente, uma felicidade interpessoal, né, uma felicidade mental, pra ela se entender no verdadeiro eu, né, dessa pessoa. E a gente sabe que, por questões hormonais, uma transição mais tardia, geralmente resulta numa passabilidade menor. E a gente tá falando de uma pessoa que transicionou depois dos 40 anos. Então, assim, pra ainda sim, ter esse nível de sucesso, que eu tava vendo, chegou pra mim um vídeo no TikTok com aquela música Forever Young, onde você mostra várias versões da pessoa ao longo dos anos, e realmente o primeiro comentário tinha muitos likes, porque mostrava a Maia antes mesmo da transição, e é muito louco que a galera falou, tipo assim, gente, a Maia é muito marcante, eu nem me lembro de quando ela não era a Maia Massafera. Então realmente é muito verdade, e não dá pra dizer que esses procedimentos estéticos, principalmente se tratando de uma pessoa que transicionou bem mais tarde do que geralmente as pessoas transicionam, não foram bem sucedidos, porque realmente a passabilidade dela pra todo o fato dela ter transicionado com mais de 40 anos é muito grande. Sim. E antes ela era uma pessoa que, tipo assim, ia na academia, então ela teve que, tipo, atrofiar os músculos, né? A Maia, enquanto um homem cis era uma pessoa que tinha um tônus muscular. Então, tipo assim, ela meio que reverteu muita coisa que foram construídas ao longo de décadas, né? Sim. E foi muito bem sucedido. Por isso foi tão caro, creio eu. Tem muitas pessoas, eu fiz um vídeo esses dias com o Rico brincando, porque o Rico faz muita cirurgia plástica. E aí, o que o Rico faz na vida dele é um problema dele. Eu, Maia, acho muito complicado certas pessoas falarem de mim na internet ou falarem das minhas cirurgias, porque é muito complicado você julgar uma mulher que se transicionou aos 40 anos de idade. Quase todas as minhas cirurgias, tirando a da cor dos meus olhos, que eu achei que o meu rosto fosse ficar mais angelical, foram necessárias. Todas. Eu tinha que tirar a costela, senão não ia afinar, não sei o que lá. E são coisas que pra minha transição fazia sentido. A transição de cada menina é diferente. Cada menina tem sua transição. A gente não pode se comparar. A gente não deve se comparar. E eu sei dos privilégios que eu tenho por ter uma condição financeira que me proporcionou fazer essas operações. Uma mulher trans, quero afirmar aqui, uma mulher trans, ela não precisa de nenhuma cirurgia para ser uma mulher trans. Acho que as pessoas, elas têm uma coisa na cabeça que é assim, a gente tá lá na influência, né? A gente trabalha na internet. Você tá sempre ali mostrando a sua rotina. Só que é a sua rotina. Então as pessoas acham que elas precisam também daquilo, porque elas ficam vendo essa rotina, vamos lá. Mas isso não tem nada a ver, você tá fazendo por você, pelo que você quer, não é necessidade ou que vocês têm que fazer cirurgia. Foi uma coisa que ela se sentiu à vontade e eu acho que as pessoas distorceram muito isso. E são coisas que eu acho que, tipo assim, fazem sentido ser faladas. Só que assim, nada justifica essa coisa que beira quase que a romantização do limite, do absurdo, do gore, por assim dizer, do grotesco. Que é basicamente a Maia se mostrar, tipo assim, é um personagem novo, né, que durante tanto tempo ficou escondido. A gente zoava que a Maia Massafera era mudinha, a gente não sabia nem como é que seria a nova voz dela depois da operação, que tinha
aparentemente dado errado. Ela demorou muito tempo, tipo assim, ela não chegou de cara e falou, gente, vou transicionar. Ela ficou meses sumida, apagou tudo das redes sociais, depois debutou com um user novo, né, mostrando qual que seria o seu novo nome. Aí que mostrou aquelas primeiras fotos babadeiríssimas dela. Mas agora, tipo, tudo depois disso, gente, já vira marketing de influência. Ela não é uma pessoa que ela tem um seguidor, 2, 100. Ela tem milhares. Então, o Fefito, o repórter e jornalista, chegou a dizer, tipo assim, num vídeo, meio que uma carta aberta pra ela, tipo, um apelo pra Maia. Tipo, se você puder ouvir, escute o que a gente tem pra falar nesse momento. Esse é um apelo pra Maia Massafera. Maia, ontem pela primeira vez eu vi uma amiga nossa que te adora, tweetando que teve que te dar um follow, porque ela não aguentou ver o estado que você tava. Eu também não tô aguentando, Maia. Você tá em carne viva, mostrando cada detalhe desse procedimento. Não é que só que tá esquisito ou tá feio, porque a gente sabe que procedimentos passam por esse período de piorar pra melhorar. É sobre a fetichização das cirurgias plásticas e dos procedimentos. Como mulher trans, a gente sabe que você tem que passar por alguns procedimentos mesmo. Tá sendo lindo acompanhar a sua transição, Maia. Você tá uma mulher empoderada, feliz, tá muito confortável na sua vida. Agora, esses procedimentos são feitos para você. Não é você que é feita para os procedimentos. Tá acontecendo uma fetichização das cirurgias plásticas e dos procedimentos e a gente precisa falar sobre isso. Quando você tira ossos do rosto e mostra os ossos pra câmera, não é sobre a sua melhoria, você não tá mostrando a sua melhoria, você tá mostrando o osso. Quando você vai fazer uma cirurgia que nunca foi feita no Brasil pra diminuir seu ombro em 4 centímetros, sob risco, né, já que nunca foi feita, não é sobre você de novo. É sobre o ineditismo da cirurgia. É sobre desbravar esse mundo. Quando você tá falando como se nada tivesse acontecido com a pele em carne viva, com seus seguidores e as suas fãs, não é sobre você. É sobre o choque que você tá despertando nessas pessoas, dizendo que para obter um corpo perfeito, você tem que passar por esse sacrifício. Maia, existe um vício em cirurgias plásticas chamado transtorno dismórfico. Busca por um corpo perfeito. No Brasil, a gente super entende, né? Todo mundo tem uma busca por corpo perfeito, ainda mais no verão e tudo mais. Esse corpo perfeito é inalcançável. Pensa que você é exemplo pra muita gente que tá se olhando no espelho agora e pensando que não vai ficar tão perfeita quanto você. E não vai ter o dinheiro pra ficar tão perfeita quanto você. E talvez se submeta a riscos com cirurgiões muito baratos e ordinários. Pensa que se for o caso de você ter dismorfismo, estiver passando por isso, esse dismorfismo tá passando pros seus seguidores. E essa seguidora vai passar para outras pessoas. É um ciclo vicioso, Maia. Queria muito te fazer um apelo. Pensa mais em você, pensa mais nos seus seguidores, pensa mais no exemplo que você tem que dar. Foi um vídeo que viralizou muito, as pessoas começaram a falar muito sobre isso, tanto que as pessoas começaram a trazer mais opiniões na internet e a Maia teve que vir responder, né? Responder principalmente ao Fê e outras pessoas, e ela chegou a dizer várias coisas. Tem algumas pessoas perguntando por que eu tô mostrando meu rosto assim, inclusive meu amigo Fê, porque eu não quero romantizar a minha transição. Aliás, quando eu comecei a minha transição, o que eu menos queria era aparecer. Só que eu fui empurrada, eu fui jogada. A partir do momento que eu resolvi mostrar a minha transição, eu comecei a fazer meu reality, aí eu falei, eu vou mostrar toda a realidade, como ela é. Muita gente ficou chocada. Eu fui a primeira menina a ter feito a cirurgia dos ombros aqui no Brasil. Uma cirurgia muito comum na Tailândia e nos Estados Unidos. Sabe por que eu fui a primeira menina a fazer essa cirurgia? Porque, infelizmente, a maioria das meninas trans tem que fazer cirurgia clandestina aqui no Brasil. Tem que colocar silicone industrial, as meninas não têm oportunidade de trabalho, tem que trabalhar na rua. Trabalhar na rua não é um problema, desde que seja uma opção e não uma falta de opção. Eu sei dos meus privilégios, eu reconheço os meus privilégios, inclusive eu ajudo na cirurgia de muita menina trans, muito mais menina que vocês imaginam, a maioria a gente nem divulga. Quando eu mostro bolsa, quando eu mostro fazendo compras, eu tô sendo muito fútil. Quando eu mostro eu entrevistando pro meu canal do YouTube, eu tô fazendo perguntas bobas. Quando eu mostro a realidade, eu tô mostrando coisas que eu não deveria. Então, assim, fica difícil porque eu tô mostrando exatamente como tá sendo a minha transição, a realidade. Se tá difícil para você ver, imagina para mim viver. Mas só nessa parte que eu digo que tá difícil, tá, gente? Porque sorte a minha que eu consegui me transicionar, que eu nunca tive
tão feliz na minha vida. Aliás, pela primeira vez eu sou feliz na minha vida. A feminilidade é muito cobrada na gente menina trans, talvez mais até do que em menina cis. Se você entrar no meu perfil, de qualquer uma, da Bela Longuinho, da Ariadna, da Apolline, vai ter gente falando que a gente continua masculino. Não mostrar todo o processo é eu mostrar exatamente pra vocês o que eu tô passando na minha transição, sem esconder nada. Eu sei que tá aflitivo pra vocês, e nessas partes também é difícil pra mim. E outra coisa muito importante, gente, tudo meu tá sendo muito planejado desde o início. Porque eu não fico falando pra vocês as coisas que eu vou fazer, mas é tudo planejado e feito com muita segurança. Ela levanta pontos que eu concordo. Eu concordo que, tipo assim, é muito forte que ela fala que mulheres trans são mais cobradas de uma feminilidade que a gente mesma. Porque eu e a Isadora, por exemplo, somos meninas cis. Então a gente pode se dar o luxo, como a gente faz todos os dias, de ligar essa câmera aqui sem um pingo de maquiagem. Tô nem aí se você vai achar a gente feia ou não. Mas a gente, tipo assim, por ter a passabilidade cis, a gente sabe que isso nunca vai ser uma questão. Exatamente. No máximo a pessoa falar assim, nossa, vocês estão fêmeas, vocês estão com cara de acabar. Nossa, se arruma mais. Tipo assim, é o máximo que vai acontecer, mas a gente não vai se sentir atacada na nossa feminilidade. É, total. Então é uma coisa muito interessante da gente olhar nessa perspectiva, que realmente é muito mais cobrado de mulheres trans ter essa feminilidade, a cara, é como quem diz assim, quis mudar, cadê? Então vira mulherzinha cis aí, porra. É tipo como se fosse assim, sabe? Eu entendo que as pessoas têm essa maldade na hora que elas vão deixar comentários, mas ao mesmo tempo o que o Fefito levantou também não pode ser deixado de lado, sabe? Tipo assim, não é uma coisa à toa, ele não tá falando uma bobeira de tudo. Exatamente. Tipo, há sim essa fetichização quase doentia com a dor. Tipo assim, pra ser 100% aceito, será que inconscientemente a Maia gosta de mostrar a dor que ela passa pra nós aceitarmos ela mais como uma mulher com passabilidade, sabe? Exatamente, fica o questionamento, sabe? E a gente trouxe aqui também um posicionamento muito interessante da Cíntia Carvalho, que é uma influenciadora que também é uma mulher trans, e ela tem uma outra perspectiva que a gente também achou interessante trazer aqui pro vídeo. A Maia Massafera não precisava de uma cirurgia tão invasiva que era diminuir as costas dela pra se sentir uma mulher, até porque ela já é uma mulher. Essa foi a frase que eu vi de uma mulher cis aqui no TikTok. E até onde essa busca incansável pra se sentir uma mulher iria levar ela, até porque ela já era uma mulher e não precisava disso. Todas as vezes que uma pessoa trans exerce o seu direito de expressar a sua identidade, a sociedade diz que não precisava de tudo isso pra afirmar a sua identidade, que isso poderia possivelmente estar caminhando pra um lado doentio, como se fosse uma condição psicológica, né? Um problema psicológico a ser resolvido. Eu vejo isso como uma patologização da nossa identidade, né? Como se pelo fato da gente exercer a nossa expressão de gênero fosse uma condição psiquiátrica ou uma condição psicológica, né? As nossas disforias, elas estão ali e a gente não precisa encarar elas como se fosse um sintoma psiquiátrico que precisa entrar em remissão. A gente precisa encarar nossas disforias como uma necessidade de existência. Se a Maia Massafera tem dinheiro pra pagar as cirurgias dela, foda-se, entendeu? Ela vai pagar as cirurgias dela e ela vai ser a mulher e o gênero que ela escolheu ser e expressar. Você, pessoa cis, não tem que estar dando pitaco no que a gente deixa ou não de fazer com o nosso corpo. Até porque, por muito tempo, ser o que a gente é e expressar o que a gente é era considerado uma doença. O meu maior sonho, assim, é fazer a feminilização facial. Sempre quando eu conto isso pras pessoas, geralmente pessoas cisgêneras, elas sempre falam, você não precisa fazer isso porque você já é feminina. E tipo, quem é você pra dizer o que é que eu preciso e o que é que eu não preciso? Você é uma pessoa cis, entendeu? Você não tá no meu corpo. Você não entende as minhas questões e você não compreende as minhas necessidades. Só deixem a gente se expressar e ser quem a gente quer ser em paz, entendeu? Eu concordo 100% com o que essa criadora falou. Tipo, 100%. O negócio todo é que realmente a gente vem desse lugar de às vezes querer ajudar e na verdade a gente tá atrapalhando porque a pessoa tem que lidar com quem ela é. A gente tem que lidar, tipo, ainda assim que você fala comigo, não, menino, não precisa fazer isso com o seu corpo, com o seu rosto. Você tá lindo assim. Você não tá no meu corpo todo dia, você não sabe o que é eu acordar como eu, odiando o que eu vejo, odiando quem eu sou, odiando meu corpo nas minhas roupas, meu rosto naquela foto. Cada pessoa sabe quais são as alegrias e as tristezas de ser quem é. Né? Exatamente. O negócio é que, tipo assim, a gente não tá criticando a Maia pra fazer inúmeros procedimentos, a gente tá criticando a forma como ela mostra o que ela tá fazendo. Exatamente. Não é sobre ela ter feito ou não. Pelo menos assim, não é a minha queixa. Não é a minha queixa. A minha queixa não é ela ter feito uma cirurgia pra afinar o rosto. A minha queixa é ela ter mostrado o osso em câmera. Ter falado ainda que ia fazer pingentezinho com o
no osso dela. A minha questão não é ela fazer uma cirurgia que seja necessária pra ela. A minha questão é ela passar por cima da saúde, como por exemplo a cirurgia pra clarear o olho, pra uma questão que, tipo assim, até ela mesma admitiu que não era necessário de fato pra ela, já que é uma cirurgia que pode trazer perigos pra saúde dela no futuro. E quando ela divulgou isso, ela bateu o pé, ela dobrou a aposta. Ela falou que, tipo, não, eu queria e tal. Aí depois ela vem, quando ela já entendeu que talvez não fosse totalmente necessário, tipo, eu queria ficar com um rosto mais angelical, mas não deu certo. Não dá pra gente, tipo assim, influenciar uma horda de pessoas, porque a gente, ainda mais falando, tipo, do olho azul. Cara, é muito eurocentrado. Por que só o olho azul que é angelical? Exatamente. Todo anjo é branco? Todo anjo renascentista, europeu, sim. Exatamente. Mas a gente tem que mudar, tipo, não existe nenhum anjo no céu que se pareça com a Isadora. Todos têm que se parecer comigo. É muito problemático. E tu é reforçar certo tipo de estereótipo, porque independente de você se cis ou não, dando exemplo da cirurgia, por exemplo, que é totalmente, tipo assim, qualquer pessoa que você desnecessário. faria é desnecessário. Quem não gostaria de ter um olho azul? Dentro da valorização que um olho azul ou verde tem na sociedade. Exatamente. Certo? Quem não gostaria? Então, se você vê uma pessoa fazendo e que deu certo, às vezes é o sonho de uma pessoa. Tem gente que passa anos usando lente de contato colorida pra ter aquele olho. Exatamente. Então ela vê que é possível, só que a pessoa às vezes vai influenciada sem procurar opiniões médicas mais aprofundadas e faz uma coisa que no futuro, igual esse médico falou sobre cirurgia de catarata, pode ter um problema na visão gente, por causa disso. E não adianta falar, vocês não sabem que não é, ou então as pessoas não são influenciáveis pelos influenciadores. Gente, isso é mentira. Sim. É tipo assim, desde coisas grandes ao tigrinho, que faz a gente cometer barbaridades enquanto a gente tá, tipo, viciado em endividado, igual aconteceu com essa moça em Belo Horizonte, que esfaqueou um casal da casa onde ela trabalhava como diarista pra roubar dinheiro deles e ter um álibi depois. Tipo assim, coisas mais levianas, tipo a Yasmin Brunet sendo influenciada pela Hailey Bieber, que nem brasileira é, mas é filha de brasileira, comer brigadeiro. Sabe? Tipo, isso é um grande meme. Tipo, foi influenciada pela Hailey Bieber a comer brigadeiro. Tipo, Mona, Tipo, você é brasileira. Por que você foi influenciada por uma gringa a comer um nosso doce? Mas meu ponto todo é, tipo, as pessoas na internet, elas são influenciadas umas pelas outras, sim. O tempo tipo, inteiro. Nós temos um canal grande e tal, aí a galera é influenciada por nós, mas eu também sou influenciada por uma pessoa que tem, tipo assim, nenhum seguidor, mas teve um vídeo que viralizou, chegou pra mim, eu falei, vou comprar isso no TikTok Shop, sim. Sim, a gente é influenciado o tempo todo, então dizer que algumas coisas e algumas condutas não possam ser revistas ou criticadas, eu acho desonestidade intelectual. Exatamente. Dito isso, o que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Um beijo. Tchau!